Fala galera, bem-vindos a mais um Disciplina Financeira Podcast. Hoje eu tô sozinho aqui, meus colegas Rafael Pérez me abandonaram, mas tô aqui com uma excelente convidada. A gente vai bater um papo hoje sobre um assunto muito importante e negligenciado por uma galera, que é o seguro de vida. Se você for procurar conteúdo de investimento na internet, você vai ver um educador financeiro geralmente falando pra você assim, ó, faz reserva de emergência, depois você começa a investir. Por que fazer uma reserva de emergência? Porque ela que vai proteger você em caso de alguma emergência. Mas é óbvio, cara, que se você tá guardando ali 10% do seu salário por mês, por exemplo, você vai levar meses pra montar uma reserva. E até lá você fica sem proteção. E se acontece alguma coisa com você, e teus filhos, e a tua família, teus dependentes, como é que fica? O seguro resolve isso tudo e muita gente nem lembra que ele existe. Tô aqui com a Tati Miraki, especialista em seguro. Obrigado por ter vindo aí, Tati. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite, poder contribuir com o desenvolvimento dessa galera tão legal que assiste aí o programa de vocês. Show de bola, tenho certeza que vai ser uma aula aqui, Tati. Galera, então antes da gente começar, ó, pra vocês sempre mais um vídeo, pra gente é um trabalho, não se esquece aí de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Tati, vamos direto ao assunto aqui, eu abri falando dessa questão aí do seguro de vida, é uma tecla que a gente bate muito aqui com os nossos clientes também, principalmente o pessoal da área de planejamento financeiro, né, que a gente atende na Wealth. Você entende dessa forma também? Ou eu tô viajando? Onde eu tô viajando? Acho que o seguro de vida tem que vir antes do investimento. O que você pensa sobre isso aí, cara? Sim, com certeza. Até porque, né, Danilo, quando a gente fala em investir, ele é no longo prazo. E de uma maneira muito lenta, embora a gente queira, né, que isso seja acelerado. E a gente tenta acelerar, mas de uma forma muito lenta. Então, quando a gente fala em seguro de vida, ele tem que ser a base dos investimentos, né? Porque, às vezes, por um determinado imprevisto, pode mudar todo o planejamento que você tem. Então, enquanto você está investindo, né, não chegou dentro daquele montante que você considera o ideal, que você possa viver de renda, o seguro de vida, ele é fundamental. Tá. E por que a gente fala seguro de vida, né? A gente pensa, alguém vai receber quando morrer, né? E quem não tem dependente deveria fazer seguro de vida? Olha, isso eu falo, quando a gente fala em seguro de vida, tem muitos mitos, né? O primeiro, eu diria que os principais são dois. O primeiro é que o seguro de vida, ele não serve só para quando você morrer. Ele serve para quê, então? Ele serve também para proteger a sua fase produtiva, né? Então, inclusive, não só para a pessoa que tem o filho, o dependente financeiro, para quem está em construção, né, do seu patrimônio, que depende da sua renda, ela precisa de um seguro também. Como, por exemplo, se essa pessoa for diagnosticada com uma doença grave, sofrer um acidente, ou então, aqui a gente fala, né, para investidores, para pessoas que são empreendedoras, que dependem de estar bem para gerar renda, né? Então, o seguro, ele pode servir também como uma proteção de renda na fase produtiva dele. Então, você pode, porque a gente até brinca que seguro, na verdade, o seguro de carro te dá um carro, né? O seguro de vida, ele não te dá a vida, né? Mas ele protege teus entes queridos, protege você e tal. Mas todo seguro faz isso, não? Qualquer seguro de vida, se eu sofrer um acidente, não poder trabalhar, ele protege minha renda ou existe seguro? Não. E tudo isso que vai determinar, né, qual tipo de seguro que você tem, se ele vai proteger a sua fase produtiva ou se ele vai ser só um seguro de morte, é aquilo que você contratou no seguro. Então, existem diversos tipos de seguro no Brasil, né? Então, você pode contratar só um seguro de vida, falando, se eu morrer, como vai ficar meu filho? Tá. Ou se você não tem filho, não tem sentido você contratar um seguro de morte, sendo que não é importante para você. Então, você pode contratar um seguro pensando, se eu tiver um diagnóstico de um câncer, né? Ou então, se eu sou Caí de moto e fiquei temporariamente improdutivo, né? Exato. Ou então, eu sou um autônomo, eu sou um médico, eu sou um dentista, ou eu preciso estar bem para gerar renda. Se eu ficar internado um mês, como eu vou fazer para pagar minhas contas? Né? Então, existem diversos tipos de seguros para pessoas diferentes, para perfis específicos, entendeu? Então, ele tem, inclusive, seguros se a pessoa, eu faço trabalhos manuais, né? Então, sou um médico, sou um dentista. Existem, inclusive, seguros que ele tem esse movimento de pinça. Então, são legal. Produtos bem específicos para aquele determinado perfil. Geralmente, ele é personalizável, né? Deveria! Mas não, né? Tem uns que não são. Você entra no site do banco, você contrata um seguro lá. Hoje se faz uma contratação de seguro online, isso, né? Só que muitas vezes eu falo, olha, cuidado com essa contratação online, ou então com o gerente do banco, né? Que fala, eu preciso bater a minha meta. Sim. E aí você fala, mas o valor é baratinho, eu vou fazer. Então você contrata um seguro, que ele entra aquele valor na sua conta corrente, que você não conta, não percebe, mas você
conta com aquele seguro, mas muitas vezes você faz a contratação de um seguro, mas você não está protegido. Por quê? Porque esse seguro muitas vezes não faz sentido para você. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou casada, não tenho filhos, não tenho dependentes financeiros. Hoje, se eu vir a faltar, o problema está resolvido. Agora, meu maior medo é, se eu ficar e der trabalho, né? Você vai precisar de dinheiro, uma estrutura. Exato. Meu marido vai me ajudar? Sim, mas como é que vai ser isso para mim? Né? Nossa, será que o dinheiro que a gente tem guardado vai ser o suficiente? Então, eu levanto muito a bandeira da necessidade de um seguro personalizado. Porque talvez o que é importante para Tati não é importante para o Danilo. Então, existem diversos tipos de seguros diferentes. Então, cuidado na hora que você for contratar um seguro, né? Que a gente acha que seguro é tudo igual. E vou falar até por experiência própria. Quando eu fui comprar o meu apartamento, a gerente falou assim pra mim, né? Olha, veja bem, pra você ter um juros menor, você precisa contratar um seguro. Fez a famosa venda casada, né? Eu contratei. Naquela ocasião não tinha informação nenhuma sobre seguro de vida. Ele começou a cair lá na minha conta e falou, é baratinho e tal. Você já trabalhava com seguro na época? Não. E aí até uma coisa interessante de falar, sou formada em comércio exterior. E aí eu tive uma experiência dentro da minha família que fez eu conhecer o que era o seguro de vida. Né? A minha sogra teve um AVC na ponte e ela ficou 100% acamada. E aí uma amiga minha falou assim, Tati, a sua sogra não tem seguro? Aí eu falei, não, ela não morreu? Ela falou, não, o seguro de vida, não, ele pode servir para casos como esse também. Naquela situação da minha sogra, eu vi a família do meu marido inteira dilapidando o patrimônio. Então, vendendo carro, casa, tirando todos os investimentos que eles tinham para aposentadoria. Por quê? A minha sogra tinha uma necessidade pontual ali, né? E aí eu abandonei minha carreira de comércio exterior para me especializar. Se apaixonou pela área em seguros de pelas vida. Soluções. Exato. E aí, quando eu fui me especializando em seguros de vida, eu vi que era um mundo enorme, que o brasileiro não conhece. E aí eu falei, bom, vou pegar aquele seguro que eu fiz lá atrás, do meu apartamento, né? Era um seguro, Danilo. Quando eu olhei, eu falei, como a gente não tem interesse no momento da contratação de saber o que a gente está contratando. Pra você ter uma ideia. Era um seguro de morte, onde a indenização, né, que é o capital segurado, era de 20 mil reais. Pagaria o enterro, né? Exato. Mal pago o Então enterro, eu falei, né? imagina se eu tivesse um filho que dependesse de mim, tivesse idade escolar, e se ia mudar o quê? 30 Nada. dias. Exato. Ele 30 dias para pensar o que fazer. Exato. E tem outra questão, Danilo, que às vezes as pessoas contratam um seguro achando que é uma coisa, e a outra. Um exemplo clássico. E paga um seguro ali baratinho. Então tá ali pagando, né? Aconteceu, a pessoa morreu porque teve um diagnóstico de uma doença grave e morreu. Só que o seguro que ela contratou foi um seguro de morte acidental. Então, ou seja, se ela não morrer por conta de uma morte acidental, é um impeditivo, não. A seguradora não vai pagar esse seguro. Então, a importância de saber o que você está contratando. Ou seja, tem que personalizar, assim como investimento, né? Qual que é o teu objetivo ao realizar um seguro, né? E aí, em função daquilo, um profissional especializado em seguro vai sugerir ali soluções e montar uma estratégia personalizada. Né? Exato. Inclusive, Danilo, tem seguros que são temporários, que a gente fala, eu tenho um filho que está em idade escolar. Então, a gente faz um seguro temporário. Eu quero cobrir ele 10 anos, né? Exato, até ele sair da faculdade. Então, você faz um seguro temporário específico para aquela situação. Entendi. Cara, a gente tá falando de investimento aqui também. O Brasil é assim, né? O cara que vende carro, se você perguntar pra ele, carro é investimento. O cara que vende armário planejado, ele vai falar que é o melhor investimento é armário planejado. Ou seja, você pode deixar de fazer uma previdência, pode deixar de guardar dinheiro e botar um monte de armário na tua casa que sua vida tá resolvida. E tem vendedor de seguro, ou profissionais de seguro, que vem com o mesmo papo, né? Seguro é investimento. O que você pensa disso? Como isso se concilia ou se complementa? Principalmente, né, quando a gente fala em seguro, o seguro ele não é um investimento pensando em ter retornos financeiros, ele é um investimento para a sua vida. Isso sim. Agora, um investimento visando retornos financeiros, não. Inclusive, se forem vender um seguro de vida resgatável para vocês como investimento, não. Acontece, seguro não é investimento. Se você for no Reclame Aqui, tem vários, né? Mas o problema não é da empresa, o problema é o vendedor. Exato. É o vendedor de seguro. É a responsabilidade da pessoa que está do outro lado. Né? Eu falo isso, muitos dos meus clientes falam, antes de você gostar da seguradora que eu represento, você tem que confiar em mim. Exatamente. Porque hoje, cada seguro tem a sua condição geral, certo? Cada seguradora tem o seu. Nós, brasileiros, a gente pode comprar uma TV
A melhor TV que existe, a gente não lê o manual dessa televisão. A gente só sai apertando o botão. Você acha que alguém vai ler as condições gerais desse seguro? Não vai ler. Só que a responsabilidade de te falar de riscos excluídos, né, do que a seguradora não cobre, é esse corretor. Né? Então, eu falo assim, a importância, até mesmo na hora da contratação do seguro, quem que tá ali te dando o suporte? Né? Qual a sua relação de confiança com ele? Porque ele fala assim, é o segurês. Eu tenho certeza absoluta que quando as pessoas começam a investir aqui com vocês, tem gente que não sabe o que é LCI, LCA, CRA, CRI, não sabe. Exatamente. Quem tem que falar é vocês. E o pessoal confunde muito assim, né? Você vai no banco e o gerente te sacaneou, por exemplo, o cara fala, esse banco é uma porcaria. Às vezes não é. É o cara que te atendeu ali. E às vezes você vai olhar, seguro é a mesma coisa, para qualquer coisa, né? Isso serve para qualquer coisa na vida. Sabe, eu trabalhei muito com planejamento financeiro. Hoje, basicamente, eu faço análise de investimento e mal atendo as pessoas, algo que eu gostava muito de fazer. E o que a gente via acontecer, não com frequência, mas acontece, às vezes, sei lá, às vezes, um exemplo qualquer, né? Não que deva ser assim, o homem tá cuidando da casa, da parte financeira, ele tá colocando dinheiro em casa, ele faz um seguro de vida para ele. Mas aí a esposa morre e ele se vê com 2 filhos. E não cabe no orçamento dele parar de trabalhar um tempo para dar um auxílio para as crianças, para colocar uma pessoa ali. É importante fazer isso dos dois lados, né? Sim. Quando a gente fala em seguro de vida, planejamento financeiro, a gente está falando de família. Né? Então, muitas vezes, quando a gente fala que é família, a gente fala que é um seguro de vida cruzado, né? E o seguro ele deve ser personalizado, ele é por CPF, por cada pessoa. Não pode fazer... A minha próxima pergunta é isso. Posso eu e minha esposa, a gente fazer um seguro para nós dois? O mesmo seguro, foto, não. Para ela é um para mim, exato, é diferente. Exato. Só que é importante levar a característica de cada um. Então, o marido é o pilar financeiro, é ele que traz a renda para casa. Então, o seguro dele vai ter determinadas características com indenizações diferentes. Sim. Porém, se acontecer alguma coisa com a esposa, que é responsável pela casa, pelos filhos, na ausência dela, não só, né, da ausência precoce, que é a forma bonita que a gente fala para morte, ou numa doença, vai acarretar alteração na família inteira. Então, é importante, sim, que os dois tenham. Porém, seguros diferentes, com características diferentes. Né? Então, para o homem provedor, vai ter determinada característica dentro desse seguro. Para a esposa que cuida dos filhos, da casa, que trabalha, né? Para a família, outras características. E você tem idade mínima para fazer um seguro, não? Hoje no Brasil, a maioria das seguradoras, tá? 14 anos e idade máxima 75. Por que você faria alguém de 14 anos? Dá um exemplo assim de... eu vou fazer um seguro pro meu filho. Se ele morrer, eu recebo uma... Quanto antes, quando a gente fala em contratação de seguro, a seguradora leva em consideração o risco, né? Então, quanto antes você faz o seguro, mais barato ele fica, porque o seu risco é menor. E quanto mais tarde você fizer, mais próximo da idade limite. Então, mais caro vai ficar. Né? Então, eu falo assim, olha, se eu pudesse fazer um seguro para todos os meus amigos que têm filhos de 14 anos, eu faria. Olha que legal. Porque existem seguros hoje no Brasil que você tem um prazo determinado para você quitar esse seguro. Como assim, exatamente? Um exemplo. Quando a gente fala em quitar o seguro, eu usei um determinado período para pagar um seguro como se fosse uma compra de um patrimônio. Esse seguro é meu para sempre. 15 anos, 20 anos? Exato. Hoje tem a partir de 5 anos. Então, 5, 10... E aí eu não pago mais, nunca mais. Não paga mais. E tô segurado o resto da vida. É um seguro vitalício. Então, é um modelo de seguro vitalício que para pessoas que são mais jovens, esse seguro é uma excelente estratégia porque ele fica um seguro barato. Né? Então, se pensar faço um seguro de... Quando eu tenho 14 anos, com 24 eu posso ter um seguro quitado. É meu, não pago mais e ele vai ser meu para sempre. Às vezes o filho não precisa nem saber. Ele saiu da faculdade, você fala, vai trabalhar. Quando acontecer alguma coisa contigo, você tem um seguro. Exato. Ou então acontece de clientes meus passarem responsabilidade para os filhos. Você tem um seguro que não terminei de pagar e agora você já está aí criado, toma. É seu, faz o que você quiser. É possível fazer isso? Transferir depois o responsável financeiro? Tá? Sim. Você pode ser o responsável de pagamento, né? Pode ser, inclusive, uma empresa. Não precisa nem ter vínculo familiar. E os 75 anos de idade máxima, né, por motivos óbvios, né, não adianta, eu tenho 74, vou fazer um seguro de 2 milhões, né, para os meus herdeiros. Mas toda seguradora trabalha com essa idade limite? Não. Tem umas que vão exigir menos. Tem essa umas é a máxima, a média, como é que... É uma média, né? Eu coloquei ali o mínimo e o máximo. Hoje tem seguros para crianças a partir de 2 anos, só que não é um seguro morte, né? Porque a criança não provê renda. É um seguro só de doenças graves, então crianças de 2 a 13 anos podem fazer essa contratação. A partir de 14, o seguro convencional, né? Pode ser tanto seguro temporário quanto um seguro
vitalício, tá? Legal. Mas 75 é a idade limite, vamos supor, a média aí. Não quer dizer que se a pessoa morrer com 76, 78, ela não vai receber o dinheiro. Depende do seguro que ela contratou. Vai ter uns que não. Porque tem seguros que eles são temporários, tá? O que é um seguro temporário? Eu vou te proteger durante um determinado período, assim como eu falei lá no início, né? Que o seguro você pode proteger enquanto seu filho está em idade escolar, você pode ter uma proteção até os seus 65 anos. A idade produtiva, sei lá. Exato. Parei de pagar o seguro temporário, esse seguro acabou. Tá. Então, se você morreu com 66 anos, você não vai ter mais esse seguro. Tá. Né? Já nos seguros vitalícios, não. Esse seguro, parei de pagar, certo? Se eu morrer com 100, o meu beneficiário vai receber. Show de bola. Legal. Galera, esse vídeo deve ir ao ar no carnaval, se eu não me engano, semana que vem, mas independentemente disso, a gente tá fazendo uma promoção de carnaval aqui na Ticker e as nossas assinaturas todas estão com 20% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo da assinatura de fundos imobiliários e do plano Gold, né? O plano Gold é o plano que a gente tem todas as carteiras, tem um consultor de investimento à disposição, tem também o cashback, né? Que é aquela remuneração que iria ali pro teu assessor de investimento na corretora, volta para você como um benefício financeiro também. Então, nesse vídeo, enquanto esse vídeo estiver no ar, os links vão estar aqui embaixo com 20% de desconto. Qualquer dúvida, chama a gente que a gente conversa também. Ô Tati, e essa questão de usar o seguro como reserva financeira, hein? Como é que funciona isso? Existe essa possibilidade? Porque o seguro é resgatável, né? Tem muita gente que fala, não, existe essa modalidade, né? Você resgata alguma coisa, né? Como é que funciona esse resgate? Geralmente o valor, é óbvio que o valor é muito menor do que você pagou, mas aquilo pode ser utilizado como reserva financeira. Como é que funciona? O principal objetivo, eu sempre falo, né? O principal objetivo do seguro de vida resgatável não é o resgate. E sim, ele é o único seguro que é vitalício. Então, eu determino... O resgatável, tá. O seguro resgatável é o seguro vitalício, né? Só como que funciona o resgate? Existem modelos de seguro de vida resgatáveis que você pode resgatar 100% do que você colocou. Mas o que vai determinar isso é o seguro que você está contratando. Então, cuidado na hora da contratação do seguro. Esteja ciente do que você está contratando, tá? Então, o objetivo principal dele não é formar reserva financeira. Até porque, e aí vai um ponto de exclamação bem grande. O resgate, ele não é o valor que você paga. E sim, ele é um percentual do seu capital segurado, que é da indenização. Tá. Então, inclusive, dependendo do ano que você faz o resgate desse seguro, o que é o resgate? Estou abrindo mão de todas as coberturas e estou cancelando esse seguro. Então, o resgate, para ver o resgate, para acontecer o resgate, o segurado cancela o seguro. Exato. Eu não posso estar pagando lá 20 anos, tem 100 mil para resgatar, dá aqui meu dinheiro. Não daqui é assim que meu funciona. Dinheiro e continuar com o seguro. Isso, e continuar com o seguro. Você pode resgatar ele parcialmente e manter uma parte das proteções, mas o resgate... Parcialmente é possível. Sim, mas o resgate é o cancelamento do seguro, né? Então, muitas pessoas até vendem o seguro como... você está formando ali, você está investindo. Não, o principal objetivo dele é proteção. Com um benefício, se lá na frente você mudar o que é importante para você, desistir das coberturas, desistir do seguro, não quero mais seguro, você não perdeu dinheiro. Né? Mas a principal característica, quando eu falo seguro de vida resgatável, a principal característica é ele ser vitalício. Tá. Até porque, se a gente pensar, né, em sucessão, inventário, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, se eu faço um seguro onde existe uma idade de saída, que existem seguros que têm idade de saída com 65 anos, tô lutando contra mim mesma, né? Porque eu vou ter que garantir que, para esse seguro fazer sentido na parte de sucessão, vou ter que morrer antes dos 65? É verdade. A gente vê muito assim, às vezes acontece com amigos e tal, mas a gente vê histórias também, a pessoa tem um câncer, por exemplo, ou um dependente dele tem um câncer, enfim. E aí o médico sugere determinado tratamento que o teu seguro não cobre. E aí o cara entra na justiça, o advogado ele, não, você vai ganhar isso aí porque tem que cobrir. Só que você tem o timing do tratamento. Então é muito comum o cara se desfazer de patrimônio, se desfazer de investimento, porque ele precisa começar o tratamento o quanto antes, e depois vai brigar na justiça com o plano de saúde, né? O plano de saúde. E como é que funciona em termos de agilidade hoje de seguradora para pagar capital segurado, em termos de doença grave e em caso de morte também? Porque o seguro não entra em inventário também, né? E sim. O seguro, pela regulamentação, né, pela SUSEP, que é o órgão que regulamenta o seguro de vida no Brasil, diz que a seguradora é obrigatória a pagar a indenização dentro de 30 dias. Em caso de morte ou de... Morte ou de doenças graves. Diagnosticado uma doença grave que o seguro cubra, obviamente. Exato. E aí cada seguradora, né, vai ter um procedimento, talvez, vai pedir um... Exato. Até tem seguradoras que falam, você tem que estar num estágio avançado, outras não. Mas
pontuou uma coisa muito importante. Isso tudo, desculpa te interromper, só lembrando, você tem que estar no estágio avançado ou não tem que estar, isso tudo tá escrito Tá antes. escrito nas condições gerais. Tá. Tem que estar escrito nas condições gerais. Então, hoje, tem seguros que, por um diagnóstico de um câncer de tireoide, que vamos dizer assim, é o câncer mais ameno que tem, você recebe essa indenização. Legal. Pensando em quê? Em te dar tranquilidade, e eu falo assim, te dar liberdade de escolha, pra saber, muitas vezes a pessoa não quer abrir o livrinho do convênio. Isso, eu quero ir no melhor médico. Exato, ou então o convênio tem uma fila de espera ali de 3 meses. Não, ele vai te dar tranquilidade financeira, que você vai falar, olha, o problema ele nunca vai tirar, mas ele vai te ajudar a resolver o quanto antes, né? Então eu falo assim, quando a gente fala em seguro, principalmente pensar em liquidez imediata. Se tiver algum problema, o dinheiro da seguradora é muito mais barato do que o seu. Então, vou ter que resgatar minhas aplicações, meus investimentos, que muitas vezes eu vou estar perdendo. Né? Então, o seguro ele é liquidez. Sim. Liquidez pensando o quê? Te dá tranquilidade financeira. Então, a seguradora é obrigada a pagar dentro de 30 dias. Pode pagar, imagino, na conta de um dependente, o segurado sofreu um acidente. Não adianta depositar na conta dele aquele valor óbvio, né? Não. E como que acontece? Funciona isso aí? Todas as proteções em vida, quem recebe é o segurado. Tá. Na proteção de morte, quem recebe é o beneficiário. Tá. E esse beneficiário, ele determina quem vai ser esse beneficiário. Inclusive, isso pode ser alterado ao longo da vida? Pode ser alterado ao longo da vida. Então, eu coloquei minha esposa, sei lá, Troquei casamento. de esposa, né? Exato. Bem comum, né? Acontece. Exato. Então, e é importante você sempre ter atualizado isso. Depois eu te contar uma situação. Conta, essas coisas legais. Dá uns cortes bons aí. Você determina quem vai ser o seu beneficiário e o percentual de cada um. Outro dia aconteceu uma situação onde eu tenho minhas redes sociais, né? Que acaba vindo muitas pessoas de lá e entrou em contato pelo WhatsApp uma pessoa que ela falou assim pra mim: Tati, o meu ex-marido morreu, eu recebi o seguro de vida, só que a família entrou na justiça porque falou que ele tinha trocado o beneficiário. Mas quem tá lá no documento, na pólice de seguro, que é o contrato com a seguradora, é ela. Então, se a gente pensar contratualmente, ela é a beneficiária. Ninguém mais pode reclamar. Tanto faz se ele separou ou não, é ele que decidiu isso. Exato, enfim, né? exato. E aí ninguém tinha nenhum documento comprovando que ele tinha solicitado essa alteração. Então, aconteceu, sei lá, mudei de esposa, troque o beneficiário. Se a sua vontade não for, né, que seja ela. E também para menores de idade, na ausência, né, coloquei um menor de idade como beneficiário, certo? Morri, o tutor legal é responsável. Tá, ou então que recebe, né? Exato. Ou então o seguro ele vai ficar bloqueado até ele fazer 18 anos. Entendi. Mas isso é opcional? Ou se uma pessoa que tem, sei lá, pegar a hipótese aqui, a pessoa tem um filho e ele é divorciado da esposa, ele não se dá bem com a esposa, ele não quer deixar o dinheiro pra ela. Ou vice-versa, né? Ela não quer deixar o dinheiro pra ele. Ela pode deixar pro filho pra ele mexer depois dos 18? Pode. É possível ser feito isso? É possível. Porque ele vai entrar via judicial, né? Então, é possível. Tá, não, show de bola. E em termos de uma pessoa que faz um seguro hoje, ele tá segurado em quanto tempo? Se não um contrato de seguro hoje? A partir do momento que a seguradora cobra dele, pagou o boleto, ele já tá segurado contra acidentes, né? Aí já para doenças graves, tem a parte de renda hospitalar também, e aí cada seguradora vai ter o seu período de carência. Então, tem seguradoras que são 90, outras seguradoras são 120, e aí vai estar onde? Tem que ler demais esse contrato, hein, meu? Tem que ler demais nas condições gerais. E contrato, eu falo, dificilmente alguém vai ler. Quantas folhas tem? Sim. Bem grande. Pra quem lê um livro por ano, o cara vai levar meses. Imagina, então a importância da confiança, né? De quem você está contratando, que ela é responsável por falar sobre riscos excluídos. Inclusive, Danilo, existem profissões que é um risco excluído, né? Então, e se tiver profissões como algumas piloto de avião, motoboy. Já passei essa dificuldade, né? E as pessoas não sabem. Então, a contratação, muitas vezes se você faz a contratação pela internet ou no banco, o gerente nem pergunta muitas vezes a sua profissão. Ele nem sabe. Então, você contrata um seguro, contratar o seguro é a coisa mais fácil que existe. O problema é, será que a seguradora vai pagar depois? Né? Então, tudo isso está em riscos excluídos. A seguradora que eu estou contratando, ela aceita a minha profissão? Nessa minha profissão, quais características? Vou ter uma sobretaxa? Eu tenho clientes hoje que saltam
São instrutores de paraquedas. Eles estão segurados, não estão, né? Estão segurados. Estão segurados. Você consegue segurar? Sim, tem algumas ressalvas. Sim, tem. Mas a seguradora está ciente disso, né? Então, ele paga por isso, é feita uma personalização para isso, né? Por isso que é importante a personalização. Então, contratar, na maioria das seguradoras é muito fácil, né? Mas você tem que ter garantia que, estou contratando um seguro, estou protegido. Legal. Então, a importância dessa relação com o corretor e você saber, né? Eu posso ter isso? Não posso? Cara, a gente passou pela pandemia aí, um monte de gente, infelizmente, faleceu e tal. Você chegou a ver em alguma seguradora dificuldade para realizar pagamento? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta que eu tinha colocado aqui. Vale a pena o cara, ao invés de fazer um seguro de um prêmio de 1 milhão numa determinada seguradora, fazer 500 mil? Existe esse risco? Acontece com frequência? Olha, essa é a pergunta muito boa que você colocou. Por quê? Dentro dos riscos excluídos de todas as seguradoras está pandemia. Ou seja, não tem essa cobertura. O que é um risco excluído? A seguradora não tem obrigatoriedade de pagar. Tá. Porque isso é um risco excluído e tá lá. Então, há catástrofes, pandemia. Só que o que aconteceu? Muitas seguradoras, entendendo o impacto que teve nas famílias, ela abriu mão desse risco excluído e começou a pagar. A questão, né, do Covid, não só da morte, mas como a indenização de internação. Legal. Porque existem seguros que, se eu ficar internado 5 dias, 1 mês, ele vai pagar como se fosse minha diária de trabalho. Legal. Então, mesmo sendo um risco excluído, a seguradora pagou. E aí, eu vou emendar a resposta, né, na sua segunda pergunta. Você pode ter, é diferente de um seguro de carro, né? Eu fiz um seguro de carro, é um só que eu tenho. No seguro de vida, você pode contratar um seguro em várias seguradoras, onde se você precisar desse seguro, o montante, o valor das indenizações serão somados. Então, você vai receber de todas. Por exemplo, tem uma seguradora que ela pagou o Covid, a outra já não. Tá. E, como cada seguradora vai ter as suas condições gerais, né? Você pode entrar com uma diversificação, mas... se acontecer alguma coisa com você, pra quem que você vai ligar? Assim, o cara pode ter 2 também, né? Pode ter duas seguradoras diferentes, cobrindo morte, morreu, a família recebe 2 prêmios. Exato. Ou então, uma seguradora não tem determinada cobertura que é importante pra ele vai contratar em outra. Faz Exato. um seguro menor em outra. Cara, nessa sua experiência com seguro, que erros, assim, comuns você vê o pessoal cometer e quebrar a cara, hein? Erros comuns. E o principal, as pessoas não sabem o que elas estão contratando. Então, eu já tive... E eu escuto muitas histórias, né? No meu dia a dia. Infelizmente, muitas dessas histórias são histórias tristes. Né? Geralmente, quem precisa de seguro, mesmo que seja para uma indenização temporária, não é uma história feliz. Né? Exato. Então, teve pessoas que já conversaram comigo que ela contratou um seguro, né, de vida, achando que ela tinha as proteções em vida. E ela foi diagnosticada com um câncer de mama. Na hora que ela foi na seguradora, ela não tinha contratado. Ela não tinha cobertura. Então, cai de novo naquela resposta lá do início, né? Muitas vezes você contratou um seguro, mas você não tem determinada cobertura, porque ela não foi contratada no momento. Então, se acontecer alguma coisa com você não vai ter. Perfeito. Então, o principal, que eu falo assim, erro das pessoas é contratarem um seguro. Sim, a gente espera. Ninguém faz o seguro querendo usar. A gente não faz o seguro no nosso carro falando, nossa, eu vou tacar o meu poste, ou vou tacar meu carro no poste. Exatamente. Ninguém faz um seguro querendo tacar o carro no poste, assim como a gente não faz um seguro de vida querendo que eu morra ou querendo que eu tenha um diagnóstico de doença grave, né? Mas se você tiver, você vai querer ter um seguro, né? Então, a principal característica que eu falo, o principal erro na contratação de seguro é não saber o que está sendo contratado. Você tem portabilidade segura, autônoma seguradora fazer para outra? Não. Fiz o seguro na corretora X, aí ela começa a entrar em dificuldade financeira, por exemplo. Cara, não tô confortável ali. Aí eu vou passar para outra. É como se eu estivesse começando um seguro do zero, outra idade, vai ser mais caro. É como não tem portabilidade, não é como a Previdência, né? Isso, ele exato. não tem portabilidade, você vai começar um seguro do zero. Tá. E isso eu vejo... Você tem que escolher muito bem a seguradora no começo. O que eu vejo? Nesses seguros tradicionais, né? Que é o que a gente está acostumado, o brasileiro está acostumado, que é o seguro de banco, ele tem uma coisa que chama reenquadramento etário. O que isso significa? É como o plano de saúde, né? Quanto mais velho eu fico, maior o meu risco, logo a seguradora está cobrando mais por conta disso, tá? Só que no início é tudo lindo. Todo seguro é assim, vai aumentando com a idade? Não. Você pode... Porque pode ficar inviável, né? O cara chega uma idade... Não são todos os seguros são assim. É como um relacionamento, né? Todo começo de relacionamento é lindo, maravilhoso. E o seguro é a mesma coisa. Então, nesses seguros tradicionais,
Você ali é jovem, contratou um seguro que ele tá ali, não vou contratar porque ele é baratinho. Tá. Só que você começa a ficar mais velho, muitas vezes o seguro começa a ficar inviável. Então, eu já recebi clientes de falar assim, olha, minha mãe pagou um seguro a vida inteira, só que ela tá com 60 anos, a gente tá pagando um valor que é insustentável. O que que a gente faz? Só que, quando a gente fala em seguro, na contratação, o que conta é saúde. Muitas vezes a pessoa não tem mais saúde para contratar um seguro. Então, ou seja... Porque a pessoa passa por uma inspeção antes, né? Sim, sim. Ou ela não tem saúde, ou então esse seguro ficou muito caro e ela não consegue mais pagar esse seguro. Fazer um novo seguro, porque vai pegar a idade atual dela. Tá? Então, existem seguros hoje que, inclusive, a gente chama prêmio nivelado. Prêmio no segurês não é uma coisa boa. Prêmio a gente acha que a gente vai receber, mas no seguro é o que a gente paga. É um baita de um azar receber esse prêmio, né? O prêmio é a mensalidade. Tá, o prêmio é a mensalidade. O prêmio é a mensalidade no segurês. Não é o que você recebe, né? Não, o que você recebe é a indenização, é o capital segurado. Beleza. E aí no segurês, quando a gente fala prêmio, a gente acha que é uma coisa boa, mas não, é a mensalidade ali que você tá pagando todos os meses. Então, existem seguros que a gente chama de prêmio nivelado, né? Que é um seguro, quando a gente faz exemplo, um seguro vitalício. Então, a gente determina um prazo de pagamento e esse valor vai ser o mesmo até o final. Né? Vai ter a correção monetária, mas ele não vai ter esse reenquadramento etário. Então, por isso a importância de você saber o que você está contratando. Muitas vezes falar, eu estou com 40 anos contratando um seguro que tá ok, cabe dentro do meu orçamento. Mas quanto esse seguro vai ser lá na frente? Né? E tudo isso está onde? Nas condições gerais. E eu falo muito isso, Danilo. As pessoas... Quanto tempo leva uma reunião de contratação com seguro? Olha, se a reunião for boa, tem que ser 1 hora. 1 hora você já esclarece tudo pro cara e tal. Sim. E quando a gente fala em seguro, nessa questão, né, da contratação, eu não sei nem como que eu posso dizer isso. O seguro... A importância do seguro ser personalizado, porque cada um tem uma característica. Então, eu posso levar 1 hora para falar com você, porque você tem determinada característica. O cara que... É bem complicado, né? E o seguro, ele pode estar em diversos momentos da nossa vida. Tanto na parte, né, enquanto é criança, então que a gente tem um independente financeiro, a nossa segunda idade, que a gente está em fase produtiva, investindo, crescendo o nosso patrimônio, e na nossa terceira idade. Então, qual que é o momento que ele está, esse seguro? Né? E quando a gente fala em seguro personalizado também, hoje o que é importante para a Tati é uma coisa. Só que amanhã, se eu tiver um filho, provavelmente vai mudar. E esse seguro tem que se alterar. Então, hoje eu estou em construção de patrimônio, certo? Estou investindo, crescendo meu patrimônio. A minha meta é viver de renda, né, com os meus dividendos, mas eu não cheguei nesse montante ainda. Então, para a Tati é importante uma coisa. Quando eu chegar lá na frente, vai ser outra coisa. O que vai ser importante para mim? Qual vai ser meu legado? Como é que vai ser a sucessão? Porque eu trabalhei a vida inteira, fiz meus investimentos, mas e depois? Perfeito. É exatamente isso, cara. Cara, você entrou no tema aí de finanças, planejamento financeiro, pensar em futuro. Você tem um número que você costuma trabalhar? Quanto % mais ou menos do orçamento de uma pessoa pode ser comprometido com o seguro? Porque esse também não é o único seguro que a pessoa vai ter, né? O cara vai ter o seguro de vida, vai ter o seguro da casa dele, o seguro do carro. Esse valor, Daniel, ele tem que ser confortável dentro do planejamento financeiro dele. Porque pense que você vai fazer uma contribuição a longo prazo. O resto da vida, teoricamente. Exato. Então, você não pode... Eu nem diria o resto da vida, né? Mas você tem os que serão quitados. Né? Quando a gente faz um seguro inteligente, ele tem que acompanhar a nossa fase produtiva, né? O quanto antes eu quitar esse seguro, melhor é. Beleza. Né? Eu falo assim, seguro tem que estar confortável dentro do seu planejamento financeiro. Então, não pode ser uma coisa que você olhe e fala, nossa, só tô conseguindo pagar esse seguro, não tô conseguindo investir, não tô conseguindo passear com a minha esposa, né? Então, a gente fala que eu trabalho, o ideal, que a gente tem ali uns 3% da renda da pessoa, no mínimo, tá? Porque se a gente coloca menos que 3%, geralmente vai ser uma indenização insuficiente. E o intuito do seguro é te dar um fôlego financeiro. E não ser um exemplo, mas o INSS. Né? Que, eu vou receber e eu nem sei se... Eu nem sei não, né? Certeza absoluta que não vai adiantar de nada. Certeza né? O INSS, isso nunca geração, será suficiente. A gente não vai ter INSS. Ou vai ter um simbólico no valor. Exato, mas o que isso vai... As pessoas não se deram conta disso aí. Infelizmente. Então, o seguro ele não pode ser mais o INSS. Né? Então, você tem que receber uma indenização que vai fazer sentido para você. Então, senão vai ser que nem a Tati do passado. Fez um seguro que tem uns 20 mil reais, não vai resolver nada para minha família. Entendeu? Então, a gente trabalha com seguros que sejam confortáveis, mas que não comprometam o resto do orçamento da família. Legal. Falando em planejamento sucessório, né? A gente até trocou uma ideia sobre isso antes.
Pouca gente sabe isso, mas seguro de vida pode ser usado como planejamento sucessório, né? Sim. Como? Se você puder até voltar um pouquinho, o que é planejamento sucessório? Exatamente, Isso né? que Como usar. O brasileiro, ele não faz ideia do que é um planejamento sucessório, né? Mas vamos pensar o seguinte, inventário. O monstro do inventário, assim, tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estão vendo a gente hoje aqui já escutou falar sobre inventário. Alguém falando, porque a família de fulano tá há anos em inventário. O que acontece? A gente trabalhou a vida inteira. Todo o nosso patrimônio, quando a gente morre, ele fica bloqueado. Isso, nossos investimentos, a nossa casa. Então, muitas vezes as pessoas têm um ativo imobilizado. E ela fala, minha família Ela deixou milhões pra família, né? Mas ninguém põe a mão no dinheiro. Exato. E fala, eu deixei uma casa lá. Enquanto você não abrir o inventário, você não vai ter acesso a essa casa. Né? Então, o que acontece? Morri. Todo o meu patrimônio é bloqueado. A família tem 60 dias para abrir esse inventário. 2 certezas que a gente tem na vida. A primeira é que a gente vai morrer. Pessoal, desculpa. Todo mundo vai morrer. Triste notícia, mas todo mundo vai morrer. E a segunda é imposto. Que a gente vai pagar imposto e que todo mundo vai morrer. Quando junta esses dois, esquece. Né? Então, existe um imposto hoje que é ITCMD, Imposto de Transferência Causas Mortes, tá? Que todo mundo, todas as famílias têm que pagar para abrir o inventário. Hoje no Brasil, é tido como um imposto baixo, perto do que acontece no mundo afora. E é estranho a gente falar que nesse imposto no Brasil é baixo. Hoje ele varia de estado, é de 4% a 8%. Existe aí o trâmite, né, de uma reforma sobre isso. Mas hoje é de 4% a 8% do valor total do patrimônio. Você que está por dentro desse assunto exatamente. A pessoa precisa pagar antes de receber o dinheiro. Exato. Ela precisa pagar só para abrir o inventário. Tá. Não é nem para receber o dinheiro da herança. Tem 1 milhão ali bloqueado. Não deixa eu receber e pagar. Não tem esse miguezinho. Não tem. E hoje em dia, com a modernidade, né? Então, é quase que imediato. Mesmo você tendo uma conta conjunta, esse dinheiro é bloqueado. Você não consegue acessar ele. Né? Então, você só vai conseguir acessar depois que você pagar o ITCMD, então de 4% a 8%. E rolar o inventário, óbvio. E para abrir o inventário, para você ter acesso. Pra ver quem vai ter acesso, né? Porque todo mundo quer montar um pedacinho. Exato, para ter os herdeiros, né? E o seguro de vida, ele não entra em herança. Né? Então, ele é uma ferramenta, além da previdência, né? Ele é uma ferramenta em questão sucessória. Né? E eu até falei que hoje ele é um custo baixo, pensando, né, do que é no mundo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, esse inventário, né, o ITCMD, ele gira em torno de 40%. Sim. 40%. Então, por isso que... O Brasil ainda é baixo, né? O Brasil ainda é baixo. Então, por isso que, inclusive, nos Estados Unidos, o seguro de vida, porque eles têm uma estrutura diferente, né, de enriquecimento, de estrutura financeira. Nós, brasileiros, a gente não tem educação financeira na escola. Nenhuma, né? Infelizmente. Né? Então, faz parte para o americano ter um seguro desde criança, né? Porque qual que é o principal objetivo das maiorias dos americanos? Constituir meu primeiro milhão, né? E aí ele começa a pensar, depois que eu constituir todo o meu patrimônio, eu vou ter a questão da sucessão. Então, é uma maneira inteligente você fazer o quê? Antecipar uma coisa que você já sabe que vai acontecer, né? E ela fica mais barata, porque quando você faz a contratação do seguro, você paga um prêmio, uma mensalidade menor do que o valor da indenização. Então, a única certeza que eu tenho é a morte, é uma maneira inteligente de você antecipar um problema que você sabe que a sua família vai ter, né? Então, o que você quer deixar? Uma solução ou um problema maior, né? Exato. O pessoal triste ali, naquela fase de luto, tendo que resolver com isso. Mas beleza, e o planejamento sucessório, então, ele entra aí quando a gente fala na sucessão de uma empresa, é justamente para poder dar cobertura para fazer a transação. Todos os trâmites que precisam ser feitos. Né? Exato. A gente pode trabalhar tanto na parte, né, de sucessão familiar, e eu recomendo fortemente trabalhar com seguros vitalícios, né? Como eu falei anteriormente, senão você vai ter que estar jogando contra a própria vida, né? Pensar em seguros vitalícios. Então, qual o legado da minha família? E existem sucessão de empresas também. Então, como que funciona? Vamos pensar o seguinte, que eu tenho uma empresa, sou eu e mais 2 sócios. Eu não tenho filhos, mas meus 2 sócios... casado, com filho. Na ausência de um dos sócios, quem vai tomar a conta da empresa eu vou criar a esposa dele
Ou o filho dele, que não tem conhecimento Não faz sentido nenhum, né? e participação nenhuma do negócio. Não vai agregar o negócio. Não Exato. Então, a gente utiliza um seguro de vida para garantir que, na ausência de um desses dois, né, ou dos 3 sócios, esse valor vai ser pago para a empresa. Para que possa comprar parte. Exato. Então, o beneficiário não é a família. O beneficiário é a empresa para que possa comprar parte do familiar. Isso tudo em contrato, porque ele não quer os filhos ou a esposa como sócio não dele. Faz sentido. Dependendo do negócio, não faz nenhum sentido. Exato. E hoje a gente pensar, né, que 70% das empresas hoje no Brasil são empresas familiares, né? Quantas empresas gigantescas que a gente via... Hoje em dia a gente não vê mais, como indústrias Matarazzo. Briga de herdeiro. Exato. Às vezes não é nem má vontade, né? Mas são pessoas de ramos totalmente diferentes que vão dar opinião baseada em achismo e vão quebrar um negócio. Exato. E na segunda geração a empresa já não existe mais, infelizmente, né? E quando a gente fala em sucessão de empresa também, possibilita de você contratar alguém de mercado para continuar esse seu legado, né? Então, se a pessoa trabalhou a vida inteira, deu a vida na empresa, como que ela vai ficar depois? Né? E muitas pessoas fogem desse assunto por achar que é um assunto difícil. Mas, na verdade, você está dando uma solução. Tá, e neste caso, então, obviamente, no caso de morte, né? Tanto faz se você está usando para uma empresa, para pessoa física, não vai entrar em inventário. Ou seja, morreu, comprovou, 30 dias depois, quem está lá no papelzinho vai receber o valor. Exato. O seguro de vida, ele não vai entrar no inventário. Então, se eu coloquei que o meu seguro vai 100% para aquela pessoa, é para aquela pessoa que vai. Show de bola. Então é o seguinte, se você tem dependente, faz sentido fazer um seguro de vida. Se você não tem dependente, ou tem, mas se preocupa com a sua vida, né? Você parar de trabalhar, perder renda, uma doença grave, então vale a pena fazer um seguro de vida. E se você tem um sócio, cara, e esse sócio é importante na sua empresa, e você sabe que vai ser uma bucha, se esse cara faltar, e o filho dele, a esposa, a mãe, aquele irmão que você nem conhece, né? Vai aparecer ali para tocar o negócio contigo, tem que fazer um seguro de vida. Sim. Tem que fazer, cara. E para a empresa, até adicionaria mais quando é a pessoa-chave. Vou dar um exemplo aqui, restaurante. Tem um restaurante que o chefe de cozinha, ele é o cara. Se esse cara morre, como vai ficar o seu restaurante? Né? Então, existem seguros para pessoas chaves. Então, se você tem uma pessoa importante dentro da sua empresa... Mesmo ela não sendo sócio, pode ser feito. Mesmo ela não sendo sócio, pode ser feito seguro para ela. Que é um seguro específico para pessoas chaves. Então, vai mostrar o interesse da empresa na vida daquela pessoa. Então, na ausência dela, ela vai ter um valor, e o beneficiário é a empresa, para contratação de uma pessoa de mercado. Legal. Tati, o que a gente não falou aqui que você acha importante abordar em relação a seguro de vida? Importante, pessoal. Na verdade, a gente falou tudo, né? Mas o mais importante, não fuja do assunto seguro de vida. Quando a gente fala sobre planejamento financeiro, o seguro... As pessoas já fogem de planejamento financeiro. Quantos casais falam meu cônjuge quando eu tento botar o orçamento da casa? E as pessoas me falam muito isso. Nossa, mas se eu vou falar com meu marido sobre seguro, ele vai achar que eu quero a morte dele. Então, pessoal, foge desse negócio aqui, seguro. Eu vou falar de seguro, eu tô falando sobre morte. Não, você tá falando sobre legado. Sobre amor, por você pensar numa pessoa que está do seu lado. E até mesmo quando a pessoa não tem dependentes financeiros, porque quando acontece uma coisa com a gente, a família inteira é impactada. Sim, sem dúvida. Né? Então, o que você quer deixar? Você quer deixar problema ou você quer deixar tranquilidade? Né? Então, não fujam do assunto. Para algumas famílias pode ser difícil, mas tenta levar esse assunto de uma maneira leve, fácil. A nossa vida ela não é linear. Né, assim, acho que a única certeza que a gente tem é que vai acontecer alguma coisa. Nossa vida não é um mar de rosas, não é um filme da Disney, né? Então, pense nisso. Se acontecer alguma coisa comigo, qual vai ser meu plano B? Né? Quem que vai me ajudar? Isso eu faço muito essa reflexão. E como que vai ser para você ter que pedir ajuda para alguém? E hoje em dia, ainda com a internet, a questão a quantidade de vaquinhas. Então, eu fico assim, como demais, seria para você ter que fazer uma vaquinha online? Né? Então, muitas vezes você fala, putz, eu devia ter feito um seguro lá atrás. Então, nunca é tarde para fazer o seguro. É tarde fazer um seguro depois que aconteceu. É igual o seguro do carro. A seguradora não vai aceitar. Não vai aceitar. Bati o carro, seguradora. Bati o carro, faz um seguro. Então, o quanto antes você fizer o seguro, melhor. Tati, quem gostou desse negócio de seguro de vida, tá afim de fazer o seguro de vida e quer a sua ajuda, o seu auxílio para fazer, como é que faz para te achar? Olha, eu vou
Faz tua propaganda aí, teu comercial. Não, eu vou dar um presente, inclusive, pro pessoal que segue aí vocês, quem for lá no meu Instagram, falar que assistiu esse episódio, eu faço uma análise, né? Porque muitas vezes a pessoa, inclusive, tem um seguro e ela não sabe se esse seguro é bom para ela ou não, né? Então, eu vou dar uma consultoria gratuita para todo mundo que for lá no meu Instagram e falar, olha, assisti você e tal, para que a gente faça um diagnóstico. Legal. Né? Do que eu tenho, faz sentido, não faz? Quanto custa? Quanto ficaria? Né? Eu vou abrir para todo mundo. Show de bola. Tá? Que o principal é as pessoas... Como o seguro ele é muito abrangente, falar, esse seguro faz sentido para mim? Né? E dar informação para ela, para que ela não seja enrolada lá na frente, né? Informação. Quando a gente tem informação, é muito mais difícil a gente ser enganada, né? Então, o importante é isso, a informação. Eu vou deixar teu Instagram aqui embaixo também, mas fala aí, @Tati Mirashi. Mirashi com X. É CHI no final. Mirashi com CHI. Vamos deixar aqui embaixo o link também, tá? Então vai estar fácil de achar, só você ir na descrição. Me siga também no Instagram, @DaniloGBastos. Tati, obrigado demais, cara, por ter vindo aí. Foi uma aula. E tem outros assuntos pra gente abordar. Vamos marcar outra dessa daí depois. Eu que agradeço e já tô com roupa de ir. Show de bola, show de bola. Galera, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal aí e até a próxima.